E se eu te dissesse que um único jovem de 17 anos teve a coragem de invadir a fazenda do coronel mais temido da região, para salvar 5 mulheres de um destino pior que a morte? O que ele descobriu nos documentos daquele homem poderoso mudaria não apenas a vida dele, mas de mais de 200 pessoas escravizadas. Esta é uma história real de coragem, redenção e justiça, que vai te emocionar do começo ao fim. Antes de começarmos essa história impactante, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão de inscrever-se agora e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Agora sim, vamos à história que vai mexer com você. A fumaça densa do charuto pairava sobre a mesa de madeira manchada no botequim do Largo, onde o coronel Baltazar Mendonça ria com estrondo que fazia tremer os copos de cachaça. Seus olhos pequenos e cruéis brilhavam enquanto narrava, com prazer doentio, como havia marcado a ferro quente o rosto de um escravo que ousara olhá-lo diretamente. As palavras saíam de sua boca como veneno, cada sílaba carregada de uma violência que parecia alimentar sua alma corrompida. Ao seu lado, Antônio Cavalcante mantinha o semblante sereno, mas seus dedos apertavam o copo com força contida. Era um homem diferente, alto, de postura digna, com rugas ao redor dos olhos que contavam histórias de compaixão onde deveria haver apenas crueldade. Sua fazenda, a Esperança Verde, era conhecida na região por algo incomum. Os trabalhadores recebiam salário, moravam em casas dignas e seus filhos frequentavam a escola que ele próprio construíra. Ao lado de Antônio, seu filho Gabriel observava tudo com 17 anos de idade e um incêndio silencioso no peito. Seus olhos castanhos não conseguiam desviar da figura repugnante do coronel, que agora descrevia com detalhes sórdidos como planejava quebrar o espírito de novos cativos que acabará de adquirir. Gabriel sentia o estômago revirar, mas seu pai lhe ensinara que a verdadeira força não estava na violência, mas na persistência da bondade diante do mal. Naquele momento, porém, algo mudou. Baltazar mencionou casualmente que havia comprado mercadoria especial, 5 mulheres jovens que não seriam destinadas ao trabalho na lavoura, mas para outros propósitos em sua residência. O sorriso lascivo que acompanhou essas palavras fez Gabriel cerrar os punhos sob a mesa. Antônio tocou discretamente o braço do filho, um gesto que dizia, ainda não é hora. Mas Gabriel sabia, com a certeza que só a juventude idealista possui, que alguma hora teria que ser. O coronel levantou seu copo em brinde zombeteiro, à prosperidade dos fortes e à submissão dos fracos. Gabriel não tocou no seu. Aquela noite, enquanto retornavam à fazenda Esperança Verde sob o céu estrelado, pai e filho cavalgavam em silêncio. Antônio finalmente falou, sua voz carregando o peso de anos lutando contra um sistema que parecia inabalável. Eu sei o que você está sentindo, meu filho. Mas não podemos salvar o mundo com raiva. Precisamos de estratégia, de paciência. Gabriel olhou para o pai com admiração e frustração entrelaçadas. Até quando esperaremos, pai? Até que mais quantas almas sejam destruídas? A pergunta ficou suspensa no ar noturno, sem resposta. Mas algo havia sido plantado naquele momento, uma semente de determinação que cresceria até não poder mais ser contida. O que Gabriel não sabia era que em menos de uma semana, sua vida e a de dezenas de pessoas mudariam para sempre, e que a verdadeira batalha estava apenas começando. A fazenda Santo Agostinho, propriedade do coronel Baltazar, era um monumento à opressão. Suas terras se estendiam por léguas, cultivadas com café e cana-de-açúcar que geravam fortunas manchadas de sangue e lágrimas. A Casa Grande, imponente construção colonial com suas colunas brancas e varandas amplas, contrastava brutalmente com as senzalas miseráveis onde se amontoavam mais de 200 almas escravizadas. Era ali que a humanidade ia morrer lentamente, dia após dia, sob o sol escaldante e o chicote implacável dos feitores. Gabriel conhecia bem aquele lugar, passava por ali toda vez que ia à cidade, e cada passagem era uma ferida aberta em sua consciência. Ele havia crescido vendo a diferença entre as duas fazendas, a de seu pai, onde homens e mulheres trabalhavam com dignidade, recebiam pagamento justo e tinham direito a descanso e educação, e a do coronel, onde seres humanos eram tratados como animais de carga, sem nome, sem voz, sem futuro. A educação que Antônio dera ao filho não se limitava aos livros,
incluía valores profundos sobre a igualdade entre todos os seres humanos. Gabriel aprenderá desde cedo que a cor da pele não determinava o valor de uma pessoa, que a verdadeira nobreza estava no caráter, não no berço. Essas lições, radicais para a época, fizeram dele um jovem diferente, incapaz de aceitar como normal o horror que a sociedade ao seu redor tratava com naturalidade assustadora. Naquela manhã de terça-feira, Gabriel cavalgava pela estrada que margeava a fazenda Santo Agostinho quando ouviu gritos vindos da direção da Casa Grande. Seu primeiro instinto foi seguir adiante, não era seguro se envolver nos assuntos do coronel. Mas então ouviu algo que gelou seu sangue. Eram vozes femininas, jovens, suplicando em desespero. Sem pensar nas consequências, Gabriel desviou seu cavalo para dentro da propriedade, seguindo o som através das árvores até chegar a uma clareira lateral da Casa Grande. O que viu ali ficaria gravado em sua memória para sempre. 5 mulheres negras, algumas não mais velhas que ele próprio, estavam sendo arrastadas por 2 capatazes em direção a uma construção separada da casa principal. Elas choravam, resistiam, mas eram impotentes contra a força bruta dos homens. Gabriel reconheceu o propósito daquela construção. Havia ouvido os rumores sussurrados sobre as casas de prazer que alguns senhores mantinham em suas propriedades. O coronel Baltazar estava entre os homens, supervisionando pessoalmente, seu rosto deformado por um sorriso de antecipação doentia. Lições de obediência, ele dizia aos capatazes. Começaremos hoje mesmo. Gabriel sentiu a bile subir em sua garganta. Cada fibra de seu ser gritava para agir, mas ele estava sozinho, desarmado, contra homens violentos em sua própria propriedade. Se interviesse naquele momento, seria morto sem hesitação, e as mulheres continuariam condenadas ao horror. Precisava ser mais inteligente. Com o coração despedaçado, forçou-se a recuar silenciosamente, mas não antes de gravar cada detalhe na memória. Os rostos das mulheres, as correntes em seus tornozelos, a construção para onde eram levadas. Cavalgou de volta para casa em desespero, sua mente trabalhando freneticamente. Havia documentos de compra, ele pensou. Toda transação de escravos precisava ser registrada, e esses registros continham detalhes que poderiam expor as verdadeiras intenções do coronel. Gabriel chegou à fazenda Esperança Verde com o cavalo coberto de suor e o coração martelando no peito. Encontrou seu pai na varanda da casa, revisando os livros de contabilidade, aqueles mesmos livros onde anotava meticulosamente os salários pagos a cada trabalhador, um ato revolucionário que outros fazendeiros consideravam loucura. Pai, preciso falar com você. Agora. A urgência na voz do filho fez Antônio erguer os olhos imediatamente. Conhecia aquele tom, era o mesmo que usava quando ainda criança encontrava um pássaro ferido e insistia em salvá-lo. Mas Gabriel não era mais criança, e o que estava ferido era muito maior que um pássaro. Na privacidade do escritório, Gabriel relatou tudo, o que vira, o que ouvirá, o horror que presenciara sem poder impedir. Suas palavras saíam atropeladas, carregadas de urgência e impotência. Antônio ouviu em silêncio, seu rosto ficando progressivamente mais pálido, as mãos apertando os braços da cadeira até os nós dos dedos ficarem brancos. Quando Gabriel terminou, o silêncio que se seguiu era denso, pesado como chumbo. Eu sabia que Baltazar era cruel, disse Antônio finalmente, sua voz rouca de emoção contida. Mas isto ultrapassa todos os limites da decência humana. Não são apenas crimes contra essas mulheres, são crimes contra Deus e contra tudo que consideramos sagrado. Gabriel se inclinou para a frente, os olhos brilhando com determinação. Os documentos de compra, pai. Você me ensinou que todo registro de transação de escravos deve especificar o propósito da aquisição. Se conseguíssemos acesso aos papéis dele, poderíamos expor suas verdadeiras intenções. Nem os outros coronéis, por mais cruéis que sejam, toleram esse tipo de perversão aberta. Há limites mesmo nesse sistema podre. Antônio balançou a cabeça lentamente, processando a audácia do plano. Você está falando de invadir a propriedade de um dos homens mais poderosos da região, furtar documentos oficiais e depois denunciá-lo publicamente. Gabriel, meu filho, você sabe o que aconteceria se fossemos descobertos. Baltazar não hesitaria em nos destruir, em queimar esta fazenda até os alicerces e nos fazer desaparecer.
Gabriel não recuou. E se não fizermos nada, pai? O que acontecerá com aquelas mulheres? Podemos viver com nós mesmos sabendo que tínhamos o poder de agir e escolhemos a segurança do silêncio? Você me criou para ser diferente, me ensinou que cada ser humano tem valor infinito. Foram suas palavras que me tornaram incapaz de aceitar essa injustiça. O argumento atingiu Antônio em cheio. Havia uma verdade dolorosa ali. Ele passará anos ensinando ao filho sobre justiça, compaixão e coragem moral, e agora o jovem estava simplesmente colocando essas lições em prática. Como poderia pedir que recuasse? Ao mesmo tempo, o medo paternal de perder o filho era quase paralisante. Existe outro caminho, sugeriu Antônio. Poderíamos tentar comprar essas mulheres do Baltazar, oferecer um preço que ele não pudesse recusar, e então libertá-las. Gabriel sacudiu a cabeça veementemente. E deixar que ele use o dinheiro para comprar outras. E todos os demais escravos na fazenda dele, pai? Eles continuarão sofrendo enquanto esse monstro respirar. Não, precisamos expô-lo, destruir sua reputação de uma vez por todas, forçar as autoridades a intervir. É a única forma de salvar não apenas essas 5 mulheres, mas todos que estão sob seu jugo. Pai e filho se encararam por um longo momento, uma batalha silenciosa entre prudência e princípios, entre amor protetor e justiça impiedosa. Finalmente, Antônio suspirou profundamente. Está bem. Mas não faremos isso impulsivamente. Precisamos de um plano cuidadoso, de aliados, de uma estratégia que minimize os riscos e maximize nossas chances de sucesso. Gabriel sentiu uma onda de gratidão e respeito inundar seu peito. Obrigado, pai. Os dias seguintes foram de planejamento meticuloso. Antônio utilizou seus contatos, e ele tinha muitos, cultivados ao longo de anos de conduta ética que lhe granjeara respeito mesmo entre aqueles que não concordavam com seus métodos. Havia o juiz Machado, homem íntegro que secretamente abominava a escravidão mas se sentia impotente para mudá-la sozinho. Havia o padre Anselmo, que pregava sobre dignidade humana e trovejava contra os excessos dos senhores de escravos, embora a igreja oficialmente apoiasse o sistema. E havia Teresa, uma mulher negra liberta que trabalhava na casa de Baltazar como cozinheira e tinha acesso a áreas que outros não tinham. Foi Teresa quem forneceu a informação crucial. O coronel guardava todos seus documentos importantes em um cofre no escritório, mas uma vez por semana, às quintas-feiras, os retirava para revisão e os deixava espalhados sobre a mesa enquanto tomava banho e se preparava para o jantar. Era uma janela de oportunidade estreita, mas era tudo que tinham. O plano tomou forma. Gabriel entraria na fazenda durante aquela janela de tempo, fotografaria os documentos comprometedores usando uma câmera que Antônio conseguirá emprestada de um amigo jornalista, e sairia sem ser detectado. Enquanto isso, Antônio reuniria o juiz Machado e o padre Anselmo, preparando-os para agir assim que as evidências estivessem em mãos. Parecia simples no papel, mas todos sabiam dos 1000 jeitos que poderia dar errado. Há outro problema, Teresa advertiu em uma reunião secreta na capela da fazenda Esperança Verde. Seus olhos carregavam o peso de quem vira horrores demais. O coronel está acelerando seus planos. Ouvi ele dizer aos capatazes que em 3 dias haverá uma festa na casa separada. Ele convidou outros fazendeiros da região, homens tão depravados quanto ele. As mulheres serão oferecidas como entretenimento. O horror da revelação caiu sobre o grupo como uma pedra. 3 dias. Tinham apenas 3 dias antes que o pior acontecesse. Gabriel sentiu uma fúria fria se instalar em seu peito. Então faremos amanhã, na próxima quinta-feira. Não há tempo a perder. Padre Anselmo colocou a mão no ombro do jovem. Meu filho, a pressa é inimiga da perfeição. Um erro e tudo estará perdido. Mas Gabriel estava inflexível. Um atraso e essas mulheres estarão perdidas de forma irreversível, padre. Prefiro um plano imperfeito executado a tempo do que um plano perfeito executado tarde demais. Naquela noite, Gabriel mal conseguiu dormir. Repassou mentalmente cada passo do plano, a entrada pela cerca dos fundos que Teresa indicara, o caminho até a casa grande evitando os capatazes, o escritório no 2º andar, os documentos, a câmera, a saída.
Cada detalhe importava, cada segundo contaria. Seu pai entrou no quarto na madrugada, sentando-se na beira da cama como fazia quando Gabriel era pequeno. Ainda há tempo de mudar de ideia, disse suavemente. Ninguém o julgaria por escolher não se arriscar assim. Gabriel virou-se para olhar o pai. Você escolheria a segurança sabendo o que sabemos? Antônio sorriu tristemente. Não. E é por isso que sei que não posso impedi-lo. Você é meu filho de todas as formas que importam, herdou não apenas meu sangue, mas meus valores. Eu não saberia ser pai se tentasse suprimir isso em você agora. Houve uma pausa. Mas preciso que prometa uma coisa. Qualquer coisa, pai. Se as coisas derem errado, se você for descoberto, corra. Não tente ser herói, não tente enfrentá-los. Apenas corra e volte para casa. Podemos recomeçar em outro lugar se necessário, mas não posso recomeçar sem você. Gabriel abraçou o pai, sentindo o peso daquela promessa. Eu prometo. A quinta-feira chegou com o céu carregado de nuvens escuras, como se a própria natureza pressentisse que algo significativo estava para acontecer. Gabriel vestiu roupas escuras, guardou a câmera em uma bolsa de couro e despediu-se do pai com um abraço mais longo que o usual. Antônio não disse nada, mas seus olhos diziam tudo: medo, orgulho, amor, esperança, tudo misturado em uma expressão que Gabriel carregaria consigo pelo resto da vida. Teresa o esperava no ponto combinado, um antigo moinho abandonado que ficava na divisa entre as propriedades. Ela lhe entregou um mapa rudimentar que desenhara de memória, marcando a posição dos guardas e os horários de suas rondas. O coronel está em banho agora, ela sussurrou. Você tem no máximo 20 minutos antes que ele volte ao escritório. Os documentos estão sobre a mesa, como eu disse. Ele é arrogante demais para imaginar que alguém ousaria invadir sua casa. Gabriel assentiu, memorizando cada detalhe do mapa. E as mulheres? Onde elas estão? Os olhos de Teresa se encheram de lágrimas. Na casa separada, trancadas. Estão apavoradas, Gabriel. Elas sabem o que está por vir. Se você conseguir o que foi buscar. Ela não precisou terminar a frase. Gabriel tocou gentilmente seu ombro. Vou conseguir. Por elas, por todos que sofrem naquela fazenda, por você. Vou conseguir. A infiltração foi uma provação de nervos. Cada sombra parecia esconder um perigo, cada som fazia seu coração disparar. Gabriel moveu-se pelas terras da fazenda Santo Agostinho como um fantasma, utilizando as árvores e construções como cobertura. Passou por um grupo de escravos retornando dos campos, seus corpos curvados de exaustão, seus olhos vazios de esperança. Aquela visão reforçou sua determinação. Se conseguisse derrubar Baltazar, todos aqueles seres humanos teriam uma chance de liberdade. A Casa Grande se erguia à sua frente, imponente e ameaçadora. Gabriel contornou até os fundos, onde uma trepadeira robusta subia pela parede até uma janela do segundo andar, exatamente como Teresa descrevera. Ele testou a resistência da planta, rezou em silêncio e começou a escalar. Cada metro parecia uma eternidade. Suas mãos suavam, escorregavam, mas ele se forçava a continuar. Abaixo, vozes de capatazes conversando casualmente sobre os preparativos para a festa do dia seguinte. A náusea ameaçou dominá-lo, mas ele a engoliu e continuou subindo. Finalmente alcançou a janela. Estava destrancada, um descuido que provaria ser fatal para Baltazar. Gabriel deslizou para dentro, encontrando-se no corredor do segundo andar. O som da água correndo vinha de uma porta próxima, o banheiro onde o coronel ainda estava. Gabriel localizou o escritório e entrou silenciosamente. E lá estavam eles, espalhados sobre a grande mesa de mogno, documentos, contratos, registros. Gabriel sacou a câmera com mãos trêmulas e começou a fotografar freneticamente. Não tinha tempo para ler tudo, então fotografou cada página, cada pedaço de papel que parecia importante. Foi quando encontrou o documento crucial, um contrato de compra datado de uma semana atrás, especificando a aquisição de 5 fêmeas jovens para serviços domésticos e outros propósitos a serem determinados pelo comprador.
O termo outros propósitos era uma admissão velada mas inequívoca. Mais incriminador ainda eram as notas manuscritas nas margens, na letra inconfundível de Baltazar, detalhando seus planos depravados. Era evidência irrefutável. Gabriel fotografou aquilo de todos os ângulos possíveis, seu coração batendo tão forte que temia que o som pudesse delatá-lo. De repente, a água parou de correr. O pânico quase o dominou, mas ele forçou-se a continuar, capturando os últimos documentos essenciais. Precisava de apenas mais alguns segundos. Passos ecoaram no corredor. Baltazar estava voltando. Gabriel olhou desesperadamente ao redor. Esconder-se no escritório era impossível. Havia poucos móveis e nenhum oferecia cobertura adequada. A janela pela qual entrará ficava no outro lado da casa. Só restava uma opção, a porta que dava para a varanda externa. Ele guardou a câmera rapidamente e moveu-se em silêncio até a porta, destrancando-a justo quando a maçaneta da entrada principal do escritório começava a girar. Gabriel saiu para a varanda e fechou a porta atrás de si, pressionando-se contra a parede ao lado. Através do vidro, via a silhueta de Baltazar entrar no escritório, enrolado em um roupão, o cabelo ainda molhado do banho. O coronel caminhou até a mesa, examinou os documentos distraidamente, sem perceber que haviam sido ligeiramente reorganizados. Gabriel prendeu a respiração, cada músculo tenso. Se Baltazar olhasse para a varanda, tudo estaria perdido. Os segundos se arrastavam como horas. Finalmente, Baltazar recolheu alguns papéis e saiu do escritório, deixando o restante espalhado sobre a mesa. Gabriel esperou até os passos se afastarem completamente antes de se mover. Agora vinha a parte mais arriscada, descer da varanda. A trepadeira não chegava até ali. Ele teria que pular do segundo andar até o telhado de uma construção anexa, e de lá encontrar um caminho até o chão. Um erro de cálculo e ele se espatifaria no pátio abaixo. Não havia escolha. Gabriel tomou distância, correu e saltou. Por um instante aterrorizante, estava suspenso no ar, com nada além do vazio abaixo. Então seus pés tocaram as telhas do telhado anexo com um impacto que doeu até os ossos. As telhas rangeram perigosamente sob seu peso, uma delas se soltando e despencando com um estalo alto que ecoou no pátio. Quem está aí? A voz de um capataz. Passos apressados se aproximando. Gabriel não tinha tempo para cautela agora. Ele correu pelo telhado até a borda, agarrou o beiral e se deixou cair, dobrando os joelhos no impacto para absorver o choque. Dor explodiu em seu tornozelo direito, mas ele ignorou e começou a correr, mancando, em direção à linha de árvores. Tem alguém nos fundos da casa. Intruso! Intruso! Os gritos do capataz rasgaram a noite. Luzes se acenderam. Vozes se multiplicaram. Cães começaram a latir. Gabriel corria com tudo que tinha, a bolsa com a câmera batendo contra suas costelas, o tornozelo protestando a cada passo. Atrás dele, podia ouvir os homens de Baltazar se mobilizando, organizando uma caçada. Ele alcançou a linha de árvores e mergulhou na escuridão relativa da mata, galhos chicoteando seu rosto, raízes tentando derrubá-lo. Tinha que chegar até seu cavalo, escondido a 200 metros dali. 200 metros que pareciam quilômetros. Uma voz trovejou na noite. Baltazar havia se juntado à caçada. Encontrem esse invasor. Vivo ou morto, não importa. Quem quer que seja pagará por violar minha propriedade. Gabriel sentiu que seus pulmões estavam em chamas, mas continuou. Vislumbrou seu cavalo amarrado onde o deixará. Quase lá. Quase. Um tiro rasgou o ar, a bala passando tão perto que ele sentiu o deslocamento de ar. Eles estavam atirando às cegas na escuridão, mas não demoraria até ajustarem a mira. Gabriel alcançou o cavalo, desamarrou-o com dedos trêmulos e montou de um salto, ignorando a dor lancinante no tornozelo. Esporeou o animal com urgência, e o cavalo disparou pela mata. Mais tiros ecoaram, mas Gabriel já estava longe demais, engolido pela noite. Ele cavalgou sem parar até a segurança da fazenda Esperança Verde, onde seu pai aguardava ansiosamente na varanda, uma lanterna na mão. Quando Gabriel desmontou, ou melhor, praticamente caiu do cavalo, Antônio correu para amparar o filho,
sua expressão misturando alívio e preocupação. Você está ferido? Eles te machucaram. Só torci o tornozelo, Gabriel ofegou, abrindo a bolsa com mãos trêmulas. Mas consegui, pai. Consegui os documentos. Temos as provas que precisávamos. O escritório do juiz Machado estava inusitadamente cheio para aquela hora da manhã. Além do magistrado, estavam presentes o padre Anselmo, Antônio, Gabriel, com o tornozelo enfaixado, e 3 outros fazendeiros da região que, apesar de proprietários de escravos, ainda mantinham algum código de honra que os impedia de tolerar os excessos de Baltazar. Os documentos fotografados estavam espalhados sobre a mesa, cada imagem uma acusação silenciosa mas contundente. Gabriel havia passado a noite revelando as fotografias, e agora elas contavam uma história que nem os mais cínicos poderiam ignorar. O juiz Machado, um homem grisalho de 60 anos, lia os papéis com expressão cada vez mais sombria. Isto é, não tenho palavras, ele murmurou finalmente. Eu sabia que Baltazar era cruel, mas isto transcende a crueldade comum. Isto é depravação sistemática, planejada, documentada. Um dos fazendeiros presentes, Joaquim Andrade, apontou para uma passagem específica. Ele está convidando outros para participar. Meu nome está nesta lista. Baltazar simplesmente assumiu que eu compartilharia de suas perversões. A audácia do homem. O padre Anselmo, que geralmente era uma presença calma, estava visivelmente perturbado. Essas mulheres têm nomes, famílias. Uma delas tem apenas 15 anos de idade. 15. Como cristão, como homem, como ser humano, não posso permanecer calado diante disso. Gabriel, que estivera ouvindo em silêncio, finalmente falou: a questão é, o que faremos? Temos as evidências, temos testemunhas dispostas a falar. Mas Baltazar é poderoso. Ele tem conexões na capital, dinheiro suficiente para comprar silêncios. Se não agirmos com decisão, ele encontrará uma forma de escapar e depois se vingará de todos nós. O juiz Machado retirou os óculos e limpou-os lentamente, um hábito quando estava pensando profundamente. Vocês entendem o que estão pedindo? Não é apenas prender um homem. É desafiar todo um sistema, toda uma estrutura social. Baltazar não cairá sozinho, ele vai arrastar segredos de outros com ele, tentará expor cada pecado de cada pessoa influente que puder para se salvar. Antônio se inclinou para a frente. E deixar que ele continue é melhor? Quantas outras mulheres, quantas outras almas ele destruirá se não for detido agora? Esta pode ser nossa única chance, juiz. Sabemos o que é certo. A questão é se teremos coragem de fazê-lo. Silêncio pesado dominou a sala. Cada homem ali sabia que aquela decisão os marcaria para sempre, que suas vidas mudariam irreversivelmente dependendo do caminho que escolhessem. Foi Joaquim Andrade quem quebrou o impasse. Eu apoio. Não sou santo, tenho meus próprios pecados a responder algum dia. Mas isto é abominável demais até para mim. Usarei minha influência para garantir que Baltazar seja julgado apropriadamente. Um por um, os outros presentes manifestaram apoio. O padre Anselmo prometeu mobilizar a igreja, outros fazendeiros se comprometeram a testemunhar, o juiz Machado começou a elaborar os mandados legais necessários. Estava decidido, Baltazar Mendonça seria exposto, julgado e condenado. Mas Gabriel sentiu um nó no estômago. Precisamos agir rápido, ele insistiu. A festa que Baltazar planeja é amanhã. Se esperarmos os trâmites legais normais, será tarde demais para essas mulheres. O juiz Machado assentiu gravemente. Você está certo. Emitirei um mandado de busca e apreensão imediato. Levarei guardas comigo e iremos até a fazenda Santo Agostinho ainda hoje. Baltazar será preso, as mulheres serão colocadas sob proteção da corte, e todos os escravos da fazenda terão seus casos revisados. O plano estava traçado. Mas havia ainda uma última questão. Teresa, que havia arriscado tudo ao fornecer as informações, precisava ser protegida também. Antônio se ofereceu para lhe dar asilo permanente na fazenda Esperança Verde. À tarde, a comitiva partiu rumo à fazenda Santo Agostinho. O juiz Machado,
10 guardas armados, o padre Anselmo, Antônio e Gabriel. Era um confronto que já deveria ter acontecido há muito tempo. A chegada da comitiva à fazenda Santo Agostinho provocou comoção imediata. Capatazes correram para avisar o coronel, escravos pararam de trabalhar para observar, um silêncio tenso desceu sobre a propriedade inteira. Baltazar emergiu da casa grande com a arrogância intacta, mas Gabriel percebeu o lampejo de incerteza em seus olhos quando viu o juiz Machado. A que devo a honra desta visita inesperada? Baltazar perguntou, forçando um sorriso que não alcançava os olhos. O juiz não perdeu tempo com formalidades. Coronel Baltazar Mendonça, tenho um mandado de busca e apreensão desta propriedade e de todos os documentos relacionados a transações recentes de escravos. Além disso, você está preso sob acusação de crimes contra a dignidade humana, tráfico para propósitos imorais e uma série de outras violações que serão formalmente apresentadas. A cor drenou do rosto de Baltazar. Seus olhos varreram o grupo e pousaram em Gabriel, reconhecendo-o imediatamente. Você! Ele rugiu, apontando um dedo acusador. Foi você que invadiu minha casa. Ladrão! Criminoso! Gabriel sustentou o olhar sem vacilar. Eu vi o que você planejava fazer. Vi os documentos que você foi arrogante demais para esconder adequadamente. E sim, eu os trouxe à luz porque algumas coisas não podem permanecer na escuridão. Baltazar avançou ameaçadoramente, mas os guardas formaram uma barreira. Você não tem ideia do que fez, garoto, ele sibilou, veneno em cada palavra. Você não tem ideia dos inimigos que acabou de fazer, das portas que se fecharão para você e seu pai. Antônio deu um passo à frente, colocando-se ao lado do filho. Se defender o básico da humanidade nos torna inimigos dos poderosos, então que assim seja. Dormiremos melhor à noite do que você jamais dormirá novamente. A busca revelou ainda mais horrores do que esperavam. Além dos documentos já fotografados, encontraram registros de anos de abusos, livros de contabilidade mostrando lucros obtidos através de métodos particularmente cruéis, até correspondências com outros fazendeiros discutindo práticas similares. O padre Anselmo, ao ler algumas daquelas cartas, precisou se afastar para não vomitar. As 5 mulheres foram libertadas da casa separada, traumatizadas mas vivas. Teresa estava lá para confortá-las, abraçando cada uma, sussurrando palavras de esperança. Acabou, ela dizia. O pesadelo acabou. Mas foi quando os guardas começaram a libertar também os escravos das senzalas que o verdadeiro impacto do dia se tornou claro. Mais de 200 pessoas, algumas que haviam nascido em cativeiro, algumas que nem lembravam mais como era ser livre, saíam cambaleando para a luz do sol, lágrimas correndo por rostos marcados pelo sofrimento. Gabriel observava tudo, suas próprias lágrimas correndo livremente. Aquelas pessoas reclamando sua humanidade roubada, era pelo que arriscar a vida. E valerá cada segundo de terror, cada momento de dúvida. O juiz Machado organizou que todos fossem temporariamente abrigados e alimentados enquanto seus casos eram processados. Antônio se comprometeu a empregar quantos quisessem trabalhar na fazenda Esperança Verde, oferecendo salários justos e moradia digna. Baltazar foi levado algemado, suas últimas palavras sendo maldições e ameaças. Mas haviam perdido poder, eram apenas o resfolegar impotente de um tirano destronado. Nos meses que se seguiram, o julgamento de Baltazar Mendonça se tornou sensação regional. Outros crimes vieram à tona, outros cúmplices foram expostos. O coronel foi condenado a décadas de prisão, sua fazenda confiscada e distribuída entre aqueles que a haviam trabalhado com seu sangue e suor. Gabriel continuou sua luta pela justiça, tornando-se advogado dedicado a defender os direitos daqueles sem voz. Teresa estabeleceu uma escola para os libertos, ensinando-lhes a ler e escrever. As 5 mulheres salvas daquela casa de horrores encontraram diferentes caminhos, algumas escolheram ficar e reconstruir suas vidas ali, outras partiram para começar de novo em outras terras. Mas todas carregavam consigo a certeza de que, por mais escura que a noite possa ser, sempre há aqueles dispostos a lutar pela luz. Antônio e Gabriel, pai e filho, continuaram seu trabalho na fazenda Esperança Verde, que prosperou não apesar, mas por causa de seus princípios.
Provaram que era possível ter sucesso sem esmagar a humanidade dos outros, que lucro e decência não eram mutuamente exclusivos. A história de sua coragem se espalhou, inspirando outros a questionar o sistema que por tanto tempo havia sido aceito como imutável. O Brasil ainda levaria décadas para abolir completamente a escravidão, mas naquele canto de terra, pela coragem de um jovem que não conseguia aceitar a injustiça e um pai que lhe ensinou que valores devem ser vividos, não apenas proclamados, um pedaço de liberdade foi conquistado. E às vezes, um pedaço é tudo o que é preciso para começar a desmantelar um sistema inteiro. Anos depois, Gabriel contaria aquela história para seus próprios filhos, ensinando-lhes que testemunhar injustiça e não fazer nada é ser cúmplice dela. Que o medo é real e válido, mas não pode ser desculpa para a inação quando vidas humanas estão em jogo. E que às vezes, a coisa mais corajosa e mais difícil que podemos fazer é simplesmente o que é certo, independentemente do custo pessoal. A Fazenda Esperança Verde continuou através das gerações, um monumento vivo aos princípios pelos quais Antônio e Gabriel arriscaram tudo. E em sua entrada, uma placa de pedra com palavras que resumiam tudo o que haviam aprendido. Aqui, cada pessoa é livre. Não porque a lei o exige, mas porque a humanidade o demanda. Era o epitáfio perfeito para uma era de escuridão, e o amanhecer perfeito para uma era de esperança.